hoje o nosso assunto vai ser video wall. Vamos lá. Então, primeiro, definir o que é video wall, né? Rapidamente, não existe um Instituto Nacional de Video wall, não existe uma definição formal de video wall, né? Basicamente, video wall é você ter telas numa parede, tá? Literalmente o que significa o termo video wall. Então, você colocou 2 monitores na parede, pronto, você tem um video wall. Agora, quais são os modelos, quais são as aplicações, quais são os mercados e, principalmente, qual é o desafio em se projetar esse tipo de coisa? Então, o video wall ele pode ter qualquer formato, não tem uma limitação. Hoje em dia, a tecnologia de painéis de LED, de monitores, monitores de borda fina, é muito avançada, então dá para fazer umas coisas muito bacanas. Eu posso ter vários video walls controlados ao mesmo tempo pelo mesmo equipamento, a gente vai ver isso como é que funciona, mas basicamente as aplicações que existem hoje para essa tecnologia são muito grandes, talvez maiores do que muitos de vocês hoje conheçam. Então, a ideia é usar essa informação que vocês já têm para tentar, primeiro, entender melhor como ofertar isso para o cliente. Segundo, que tipo de informações a gente precisa que vocês nos ajudem a coletar. Coisas simples, mas que muitas vezes o pessoal esquece de perguntar e a gente precisa fazer esse bate e de volta com o cliente final. Então, que tipo de informações pegar com o cliente e, principalmente, que aplicações talvez mais que vocês possam ter dentro dos mesmos clientes que vocês já atuam ou em clientes diferentes, que vocês talvez não estejam abordando, que a gente pode usar também essa tecnologia, tá bom? Antes de começar, eu queria dividir o video wall em 2 tipos, baseado na forma como ele é implementado, sendo que um vai ser o assunto de hoje e o outro a gente não vai falar hoje. Qual que é o que a gente não vai falar hoje? Eu vou até usar como exemplo, um caso de um cliente que eu fui visitar com um parceiro aqui alguns dias atrás. Estava visitando um cliente, estava ali analisando a situação do cliente, e a gente chegou na sala de monitoramento dele, e era uma sala relativamente pequena. Ele tinha 2 mesas, cada mesa com um operador, cada operador com o seu computador, e tinha 4 telas lá na parede. E aí, cada operador, a máquina deles não tinha nenhum monitor na mesa deles. O operador da esquerda controlava os 2 monitores da esquerda e o operador da direita os outros 2. Isso é um video wall. É um video wall simples, mas não deixa de ser um video wall. Agora, a máquina que essas pessoas estavam usando, basicamente, é uma workstation. Ela não é um video wall, não tem uma aplicação diferente. É a mesma máquina que você usaria para fazer a workstation de um operador. E, inclusive, nessa situação, eu até comentei um pouquinho se o cliente pretendia criar um video wall independente, que seria colocar uma terceira máquina ali para controlar as 4 telas, e o cliente falou que ele não tinha essa pretensão, e para ser bem sério, eu concordei com ele. Eu acho que vocês também têm essa mesma postura, né? A gente não vai empurrar coisa que o cliente não precisa. Então, realmente naquela situação não fazia para ele, para aquele projeto, para a limitação de verba que ele tinha, até porque a sala era tão pequena que praticamente os operadores estavam embaixo dos monitores, né, então não tinha muito essa necessidade. Então esse é o tipo de video wall que nós não vamos falar hoje. Porque, como eu falei, esse video wall ele usa a tecnologia de workstation. A gente vai falar de um video wall um pouco mais sofisticado, que seria o video wall aonde existe uma independência entre o operador e o próprio video wall. Então, aqui nesse caso, o operador tem as telas dele, tem então um computador, uma workstation para ele, controlando essas telas, e as telas que estão lá, aquelas 8 telas que estão lá em cima, na verdade, são controladas por uma máquina separada. O que a gente chama aqui de módulo de video wall ou servidor de video wall. Inclusive, é o termo que eu vou usar a partir de agora na apresentação, um módulo de video wall, que é um equipamento que fica separado, ele fica ali atrás da tela ou num outro canto, e ele tem vida própria. E qual é a diferença entre as 2 situações aqui? O video wall que nós vamos falar hoje, ele é um equipamento dedicado, ele não depende dos operadores. O operador pode desligar a workstation dele, todos os operadores podem desligar todas as workstations, que o video wall vai continuar ali transmitindo, projetando as imagens. E ele tem 2 outras características interessantes. O video wall ele pode ser atualizado por vários operadores, desde que eles tenham autorização, o administrador controla isso, né? Mas
Então, se eu tenho, por exemplo, a gente vai ver as aplicações, mas se eu tenho um video wall dentro de uma loja, vários operadores podem, de alguma maneira, trocar o vídeo que está sendo passado naquela loja. Se eu tenho um centro de operações mostrando várias câmeras, cada operador, tendo o privilégio, pode ir lá e pedir para o video wall trocar as imagens que estão sendo projetadas. Então, a tela não fica presa a um usuário, a um operador. E a segunda diferença é que, obviamente, tem que ter um mecanismo, um protocolo para isso, tá? E então, se eu tenho hoje os VMS, os softwares de gravação de vídeo, né? Os VMS, na grande maioria, já tem um sistema para isso. Nesse tal de módulo de video wall, eu instalo um software do VMS e os operadores têm a estação de operação deles, a workstation deles. E cada operador vai e dá comandos para o video wall, direto da própria estação de operação dele, ele vê uma imagem, por exemplo, clica com o botão da direita e diz manda para o video wall e puf, a imagem magicamente aparece no video wall. Então, esse video wall, ele é um pouco mais sofisticado, mas ele também tem uma dificuldade maior em ser projetado, porque ele tem certas características, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que passam muitas vezes desapercebidas. Bom, quais são os mercados para esse tipo de produto, né, ou desse tipo de solução? Então, é muito abrangente, mas normalmente é onde eu preciso mostrar informação de maneira bastante contundente, bastante escancarada. Então, por exemplo, faculdades, a área de educação, centrais de operação, centrais de monitoramento, então, enfim, cai em cidades inteligentes, na área de transportes, esses aqui são alguns exemplos de mercados onde a gente pode usar esse tipo de aplicação. Os mercados e agora aqui as aplicações. Então, aplicações, centros de operação e controle, educação e ensino, a parte de propaganda dentro de lojas, nas recepções das empresas. Aí alguém pode falar, mas Marcelo, educação aparece duas vezes aqui. Não, são coisas diferentes. Aqui é aplicação e educação. Então, voltando no outro slide, eu posso, por exemplo, ter essa aplicação dentro de um porto. Eu posso ter uma sala de treinamento, uma sala de integração, onde eu posso botar um vídeo ao lá. Então, é educação no sentido de treinamento, no sentido mais amplo, tá? E aquilo, como a gente fala de mercado de educação, a gente está falando de faculdades, universidades e escola. Então, é a mesma palavra, mas são conceitos diferentes. Aqui estão os principais mercados, uma lista, não é exclusiva, tem mais mercados, mas só para dar exemplos de aplicação. E aqui são aplicações que a gente tem nesse mercado. E aí, seguindo ainda mais nesse conceito de aplicar essas possibilidades dentro de um mesmo cliente, a gente pode pegar várias dessas aplicações dentro, por exemplo, de um porto. Eu vou ter a sala de operação e controle, eu posso ter a recepção, aonde eu vou estar pondo ali um vídeo wall, mostrando um vídeo com a história do porto, como ele é hoje. Eu posso ter ainda na mesma sala de espera, ali um outro vídeo wall mostrando imagens em tempo real do porto. Então, de repente, chega uma visita, chega um potencial cliente, ele não só acompanha a história do porto, como a movimentação em tempo real do porto. Ou seja, eu posso ter dentro de uma mesma oportunidade, várias situações diferentes onde eu aplico. É importante ficar atento, ficar esperto a essas possibilidades. Uma possibilidade pouco utilizada, por exemplo, é na decoração, e isso está começando a ganhar força. Aqui a gente tem um exemplo, se vocês olharem aqui, dá a impressão que tem 4 monitores cortados. Aqui não, são 4 monitores que formam um quadrado e tem esse quinto monitor por cima, e eles em conjunto estão formando uma única imagem. Isso está começando a ganhar bastante força, inclusive com umas coisas bem diferentes. Você tem aqui imagens, um mesmo vídeo sendo passado num conjunto de monitores, inclusive de tamanhos diferentes. Então, a criatividade dá para se usar de maneira bastante forte e está começando a se aplicar bastante também nessas oportunidades de video wall, na parte de, como eu falei, de decoração. Os centros de operação e controle, são os centros de comando e controle, são os mais comuns da gente ver no dia a dia. Obviamente, é uma aplicação bastante fácil de se entender, mas que tem um desafio bastante importante. Por quê?
Nessa aplicação de decoração, basicamente o que a gente faz é passar um vídeo. Então a gente pode ter várias telas, mas a carga no módulo de vídeo wall é relativamente pequena. É um vídeo que ele vai ficar ali em loop passando, algo tranquilo. Então eu preciso ter uma máquina com muitas saídas de vídeo, mas eu não preciso ter um grande processamento. Já uma sala de comando e controle tem a questão do que é que está sendo mostrado. Quantas, por exemplo, quantas câmeras o cliente quer colocar ali, porque isso vai impactar. Eu posso ter um video wall de 10 telas, onde eu coloco uma imagem em cada tela. Eu posso ter um outro video wall de 10 telas, onde o cliente quer colocar 10 imagens em cada tela. Eu não sei o que que a pessoa, o que que o operador vai ver, tendo 100 imagens na frente dele, mas o cliente pode querer. Então, nas duas situações, eu tenho 10 telas, eu tenho 10 saídas de vídeo, mas na segunda situação, a carga em cima do módulo é muito maior. Ele tem que, coitadinho, tem que mastigar ali 100 câmeras ao mesmo tempo para jogar para a tela. E isso é um ponto que muitas vezes se esquece na hora de fazer o dimensionamento de um sistema de video wall. Outra aplicação, simulação, também a mesma situação. Eu vou estar colocando não apenas uma quantidade grande de telas, mas também eu posso precisar de um poder de processamento grande para fazer a simulação. Então, agora falar um pouquinho sobre a história do video wall. Os primeiros video walls, e isso hoje a gente encontra bastante cliente que pensa dessa forma, eram basicamente um multiplexador de vídeo. Era um polvo cheio de cabos, onde tinham alguns cabos que entravam o sinal de vídeo e outros cabos que saíam para os monitores. E esses multiplexadores, vamos assim dizer, faziam a mágica, a mistureba. Então eu podia pegar um sinal de vídeo e abrir em 4 telas, ou eu podia pegar 16 sinais de vídeos e concentrar numa tela só. Ele fazia essa mágica. Então, historicamente, como eu falei, são as primeiras soluções que surgiram e muita gente encontra hoje editais ou RFPs de clientes pedindo esse tipo de solução. Porém, já existem soluções mais modernas, que é o que a gente fornece aqui na Nório. Então, a gente cria, é basicamente um servidor, isso que a gente chama de módulo de video wall, é um servidor com uma configuração especial, não apenas de saídas de vídeo, mas também de barramento, que isso é uma coisa que muita gente esquece. Não basta eu ter um bom processador, não basta eu ter uma boa quantidade de memória, não basta eu ter as GPUs, eu preciso ter um barramento na placa-mãe ligando isso tudo. E é aí que muitos projetos de video wall, principalmente os de grande porte, falham, porque quem está projetando esquece de verificar isso. Tá? Então, a gente consegue, é importante verificar todos esses detalhes na hora de se projetar um video wall. E aí, a ideia é montar esses equipamentos, a gente tem appliances para isso. Nós vamos desde 2 telas até 64 telas. Se precisar mais do que isso, a gente consegue, mas aí são projetos especiais. Na nossa linha de produto tradicional, a gente tem soluções de 2 até 64 telas e também tendo mais ou menos capacidade de processamento em cada aplicação. E aí, uma comparação entre as duas soluções, a solução mais antiga e a solução baseada em GPU, que é o que a gente fornece. Efetivamente, a solução dedicada tende a ter maior disponibilidade de entradas e saídas, e o que acaba dando um pouco mais de flexibilidade. A solução de GPU, ela tem a vantagem de ser mais expansível, é mais preparada para o futuro e normalmente tem um menor custo. Por quê? Porque nós estamos usando equipamentos de mercado, a gente não está pegando um processador dedicado, a gente está pegando um processador Intel, que se fabrica aos milhões. Então, o custo dos componentes é menor pelo ganho de escala, consequentemente, o custo da solução que a gente consegue fornecer é mais barato que uma solução dedicada. Agora, o que eu falo de flexibilidade? Onde é que o servidor dedicado, a solução dedicada de video wall, tem um pouco mais de flexibilidade? Por exemplo, se eu precisar entrar com um sinal de vídeo no video wall, eu vou dar um exemplo que aconteceu com um parceiro nosso recentemente, não tão recentemente, mas era um cliente final dele, esse cliente final ele tinha muito problema, ou um risco muito grande de invasões do MST, do Movimento Sem Terra. Então, na sala de operações, no centro de comando e controle deles, eles gostavam de ter uma tela mostrando a Globo News. Eles acompanhavam isso 24 horas. Aí,
Então ele tinha ali um receptor, um set-top box da TV a cabo, que ele precisava injetar dentro desse conjunto. A ideia de colocar uma televisão dedicada para isso, eles não queriam, porque eles queriam poder trocar, eles podiam querer, em uma certa situação, colocar uma imagem de câmeras de vigilância lá. Então, dedicar um monitor só para isso não era uma opção. Os sistemas dedicados têm essas entradas, então a nossa opção, a primeira ideia, seria colocar uma placa de captura de vídeo, mas aí o VMS não era integrado com isso. Bom, foi só parar e pensar um pouco, a ideia foi o seguinte: tira o set-top box, faz uma assinatura da Globo News via web. O VMS tinha a opção de colocar uma página web como se fosse uma câmera. E pronto. Então, eles tiraram o set-top box, colocaram como se fosse uma câmera, uma conta da Globo News, era até mais barata, porque eles não precisavam pagar pela Bloomberg, não precisavam pagar pela CNN, não precisavam pagar pela HBO, e conseguiram integrar também dentro da solução. E hoje em dia, cada vez mais as soluções estão migrando para IP, cada vez mais as informações estão disponíveis em IP. Dessa forma, fica fácil de fazer uma solução baseada em GPU. Um outro exemplo de uma situação que precisava de video wall dedicado e hoje não precisa mais, eram os sistemas de informação de aeroportos. Então, na sala de comando e controle do aeroporto, não só tinham as câmeras, mas também as informações de voo, que estava atrasado, aquele painel de voos, que antigamente só era disponível através de sinal de vídeo. Hoje em dia já é disponível via IP, novamente, integra facilmente. Então, ainda hoje o dedicado ainda tem algumas situações em que ele pode ter alguma vantagem, mas essa vantagem está diminuindo, até porque, como eu falei, cada vez mais as informações estão hoje sendo disponibilizadas diretamente via IP. O que a gente precisa saber para dimensionar? Isso aqui é muito importante, que eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas 3 perguntas que a gente precisa fazer para o cliente final, sendo que a segunda é a mais difícil. A primeira é fácil: quantas telas? Porque ali é uma questão de usar uma régua. O cliente vai lá, mede o tamanho da parede dele, vê qual é o tamanho de uma TV de 40, 44, 50 polegadas, faz a continha e pronto. Ele sabe quantas telas ele vai querer. A questão da redundância também, precisa ou não de redundância? Normalmente é uma boa ideia, mas vai depender um pouco do orçamento do cliente. Botar um módulo de controle do video wall redundante, com fonte redundante, pode ser uma boa ideia pela criticidade da aplicação. Agora, a carga para a geração da imagem pode ser mais complicado. Se perguntar para um cliente, por exemplo, que está montando um CCO, quantas câmeras, no pior caso, ele vai querer colocar, ele normalmente não sabe responder essa pergunta. E tudo bem. É bom fazer a pergunta, mas se ele não souber a resposta, a gente tem uma maneira de contornar, que é o quê? A gente faz algumas simulações. Por exemplo, se o cliente quiser fazer um video wall com 10 telas, tá bom, vamos fazer 3 simulações para ele. Um sistema, um módulo de video wall que suporta uma câmera por tela, 4 câmeras por tela e 10 câmeras por tela. Pronto, 100 câmeras. Acho que 100 câmeras é o suficiente, mais do que isso fica até impensável em ter uma aplicação para isso. Mas a gente faz as 3 cotações. E aí o cliente vê o tamanho da encrenca. Porque normalmente, quando os clientes fazem esse tipo de projeto, ninguém fala para ele isso, ninguém avisa, ninguém toca para nele esse tipo de questão de qual é a carga. Que o cliente fala o que ele quer, a quantidade de telas, e o pessoal volta para tentar cotar. Então, a gente faz as 3 opções, vocês apresentam para o cliente de vocês, e aí ele vê qual é o tamanho do bolso dele, qual é o tamanho da real necessidade dele. Então, basicamente, essas 3 perguntas que a gente gostaria que vocês trouxessem todas as vezes que vocês nos pedissem uma cotação de video wall, e a gente vai normalmente fazer mais de uma cotação por causa dessa questão da carga que a gente vai ter em cima do equipamento. Obviamente que a carga não depende só de câmera, depende da aplicação. Vamos supor que o cliente, nesse caso, é um video wall para fazer uma simulação de molécula de proteína. Tá? Ele quer mostrar uma molécula. Então,
o que que vai ser, quem que vai gerar essa simulação da molécula? É um vídeo que um mega computador gerou e a gente vai só mostrar esse vídeo? A carga é pequena. Não, é algo que vai ter conceito de inteligência artificial, realidade virtual, aonde gente vai estar com uma luva lá mexendo na proteína, abrindo, fechando, batendo, dando tapa na proteína e vendo como é que ela reage. Então é uma carga de processamento maior. Esse tipo de informação é que é o mais importante para a gente. Saber qual é a aplicação e com isso a gente consegue criar os degraus, as possibilidades de processamento. GPU, só um esclarecimento pequeno para tirar uma. Porque existem GPUs de 4 saídas que custam $200 e GPUs de 4 saídas de vídeo que custam $4.000. É tudo igual? Não. O processamento. Agora, as pessoas tendem a achar que a GPU, na hora que eu instalo num equipamento, que ela vai sugar o processamento. Não, não é assim, infelizmente. A aplicação que está rodando tem que reconhecer essa GPU. A aplicação que está rodando tem que perceber, falar, opa, tem uma coisa aqui que eu posso desafogar o meu trabalho, deixa eu começar a mandar carga de trabalho para ela. Se a aplicação não tiver desenvolvida para isso, uma CPU, uma GPU de $200, uma de $4.000 vai ter exatamente a mesma performance. Então é mais uma coisa que a gente faz aqui, a gente faz esse trabalho de homologação com os fabricantes de software para verificar quais são as GPUs que eles estão efetivamente integrados. Tá? Já aconteceu aqui com a gente, cliente, isso não, é uma coisa que não gosta, eu não gosto de receber a especificação, eu gosto de poder ajudar, mas às vezes a cliente chega e fala, Marcelo, olha, o cliente final pediu essa especificação de hardware aqui, a gente tem que seguir, bom, tá bom, tem que ser, tem que ser. E quando chegou lá, não funcionou, a performance não foi boa porque o cliente exagerou. O fabricante do software sugeriu uma GPU, o cliente final da cabeça dele colocou uma GPU mais cara, achando que estava melhorando e piorou. Aí fomos verificar, a performance não estava dando certo, aí a gente foi ver qual é a aplicação e falou: não, desculpa, essa aplicação não funciona com essa GPU. Está aqui, o próprio fabricante do software fala que tem que ser essa outra. No final da história, tivemos que trocar a GPU por uma GPU mais barata e inferior, mas que atendia à aplicação que o cliente final lá tinha. Então, essa é uma questão que como eu falei, é importante que vocês tenham na cabeça. A GPU não é uma coisa mágica que tira processamento. A única certeza que a GPU que a gente tem de uma GPU é a quantidade de saídas. O quanto ela vai desafogar ou não o processamento é uma coisa que a gente precisa analisar aplicação por aplicação, tá bom? O último conceito, antes de terminar, que a gente já está estourando nosso tempo aqui, cascateamento de monitores. Isso é uma coisa que pouca gente conhece, mas que é muito útil e que ajuda a reduzir custo em projetos de video wall. Monitores DisplayPort, acima da versão 1.2, alguns deles podem ser cascateados. Não é todo monitor DisplayPort que tem esse recurso, mas tem monitores DisplayPort que eu posso cascatear até 4 monitores na mesma saída. Então, esses monitores ele tem 2 conectores DisplayPort, um que recebe e o outro que manda para o seguinte. Então, eu consigo transformar uma saída de vídeo em 4 saídas de vídeo. O termo técnico que você vai procurar no monitor é daisy chain, é um termo em inglês, corrente de margarida, mas é o termo em inglês para esse tipo de cascateamento, né? E ele só funciona em DisplayPort acima de versão 1.2 ou USB-C Thunderbolt, sendo que o USB-C Thunderbolt de vez em quando dá uns enroscos nos monitores. Eu recomendo fortemente vocês concentrarem em DisplayPort acima da versão 1.2. É a garantia de sanidade mental para os projetos. Então, se tiver monitores que tem um recurso de daisy chain com DisplayPort, eu consigo, então, para cada saída de vídeo DisplayPort do meu módulo de video wall, eu transformo em 4. Obviamente, lembrando que tem aquela questão da carga de processamento. A gente não pode esquecer disso. Tem aquela listinha lá, eu falei para vocês prestarem atenção. Então, tendo processamento suficiente, eu consigo economizar na quantidade de saídas. E, obviamente, eu consigo, por exemplo, se eu tiver 4 saídas de vídeo, eu consigo ter aí 16 monitores.
E é dessa forma que a gente consegue chegar facilmente a 64 monitores. A gente tem máquina que tem 16 saídas de vídeo, cascateado 4, eu tenho então ali o total de 64 saídas de vídeo. Como eu falei, essas são as máquinas que a gente já tem no formato appliance. Coisas maiores a gente projeta e são coisas personalizadas, ok? Então, por último, só para lembrar, qual é a nossa vantagem competitiva, tá? Nós sempre usamos a tecnologia de última geração. Existem alguns fabricantes, mesmo grandes, que eles compram em larga escala global, mas aí são obrigados a usar, às vezes por mais de um ano, o mesmo processador, a mesma placa de vídeo, não porque é a mais atual, não porque é a mais econômica, mas é porque é o que eles têm em estoque. Então, acreditado, né? Para quem tem parafuso, para quem tem martelo, todo parafuso é prego. Para quem tem Xeon 4116Y, todo servidor é Xeon 4116Y. E o nosso conhecimento para auxiliar nessa parte de dimensionamento e de correção. Então, quanto mais informação vocês conseguirem trazer para a gente da aplicação, da necessidade do projeto, mais coisas a gente vai conseguir ajudar a otimizar e, às vezes, até mostrar serviço para o cliente final de vocês. É muito legal isso, quando o cliente final tem uma necessidade, às vezes tem alguns erros de conceito, todo mundo está oferecendo sem nenhum tipo de consultoria e a gente, junto com vocês, consegue explicar, consegue detalhar, consegue dar opções, consegue abrir a cabeça dele. O cliente normalmente valoriza bastante esse tipo de atuação, porque ele se sente confortável, ele vê que está todo mundo oferecendo a encrenca que ele estava pensando que era melhor, e de repente a gente consegue mostrar para ele que tem coisas melhores, tem coisas mais apropriadas.